A verdade é que eles escolhiam jovens do aplicativo Tinder, 14 sacos com partes de corpo de uma mulher que iria ser chamado de vampiro. Sydney Love era uma garota de 24 anos que foi assassinada de forma extremamente brutal depois de se encontrar com uma outra pessoa através de um aplicativo de relacionamento. E o caso de hoje ficou conhecido como o assassino do Tinder. Mas antes de começar o vídeo de hoje, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Rapidamente, vale lembrar que os vídeos eles não são monetizados 100%, então todo esse trabalho é pela sua inscrição e pelo seu like. Se você gosta desses casos, então é a oportunidade perfeita para você acompanhar todo o conteúdo aqui do canal e o nosso podcast. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Sydney Irene Love, ela nasceu no dia 23 de agosto de 1993, no Nebraska, nos Estados Unidos. Ela era filha da Cissy e George Love e ambos trabalhavam em uma escola e ela tinha 2 irmãos. Ela estudava na escola em que trabalhavam os seus pais até terminar os seus estudos em 2011. Ela era uma menina linda, muito ativa, ela gostava muito de animais, um dos seus hobbies era pescar. Ela também gostava muito de futebol, ela gostava de praticar esportes, ela era muito querida com os seus amigos, ela tinha também muitos amigos. As pessoas falavam que a Sydney era uma menina muito alegre, muito simpática. E logo depois que ela se formou na escola, ela entrou na universidade. Então ela se mudou da cidade onde ela morava, do Nebraska, foi pra Lincoln. E lá nessa cidade ela criou sua independência porque ela começou a trabalhar como garçonete num restaurante. E ela tinha o seu próprio apartamento e o seu próprio carro. Então ela era assim bem independente. E nessa mesma cidade ela não estava sozinha, os seus 2 irmãos moravam na mesma cidade que ela. E a Sydney era uma garota muito família, ela sempre tentava estar presente na vida dos seus pais em jantares de comemorações especiais. E o fato dos seus irmãos estarem na mesma cidade que ela era algo que era muito bom, porque ela sempre tinha um suporte. Por exemplo, ela tinha uma gatinha e sempre quando ela precisava viajar ou fazer alguma coisa a mais na faculdade, ela falava para os seus irmãos cuidar da gatinha para ela, ou quando o seu carro quebrava, ou quando tinha alguma manutenção na casa. Então os irmãos dela sempre estavam dando suporte para ela, ela tinha um relacionamento muito bom com os irmãos dela. Mas tudo mudou quando no dia 16 de novembro de 2017, a Sydney ela não foi pro trabalho e foi algo assim extremamente estranho porque ela era uma garota que ela era muito responsável. Então para ela faltar no trabalho seria só por um motivo de extrema urgência. E achando isso muito estranho e também por ela não justificar sua falta, os seus colegas de trabalho decidiram entrar em contato com os irmãos da Sydney para perguntar se estava tudo bem, porque eles tentaram entrar em contato com ela e eles não conseguiram. Os irmãos da Sydney também achou aquela atitude muito estranha e aquela conversa dela não ter ido trabalhar muito estranho, e eles decidiram ir até a casa dela para ver se estava tudo bem, porque eles também não conseguiram contato no celular dela. Quando eles chegaram na casa da Sydney, eles viram que o carro dela estava na frente da porta, mas quando eles entraram dentro da casa, eles viram que a gatinha dela estava faminta, com muita fome, com muita sede, que já fazia mais de um dia que ela não dava comida para sua gatinha. O que era muito estranho também, porque ela era apaixonada por essa gata. Como a situação estava muito assim estranha, eles ligaram para os seus pais, que foram imediatamente para a cidade para ver o que tinha acontecido, e vendo que não tinha pistas e nenhum sinal da garota, ligaram para a polícia. Visto que a Sydney estava desaparecida, a primeira coisa que a polícia fez para fazer a investigação foi entrar dentro da casa dela, e tinha alguns pontos também bem importantes que foi identificados pela polícia. Além do carro dela estar na frente impecável, a gatinha também estar sozinha dentro da casa sem alimento, a casa estava 100% impecável, como se ela tivesse saído e não voltasse mais para casa, porque também não tinha sinal de arrombamento, e se ela fosse viajar para algum lugar ou se ausentar por alguns dias, ela jamais deixaria a gatinha dela sozinha em casa. Ela falaria para os seus irmãos ir lá, pelo menos alimentar seu bichinho,
e também para olhar a casa dela e cuidar das coisas dela, e isso não aconteceu. Então a polícia viu que o assunto era sério e que ali eles tinham uma jovem de 24 anos desaparecida. Foi investigação e eles viram que na rede social da Sydney, no dia 15 de novembro, ela tinha feito um post no seu Snapchat toda arrumada e ela escreveu assim na legenda: "Estou pronta para o meu encontro". A família e os irmãos da Sydney não faziam ideia com quem ela foi se encontrar, eles não sabiam nada sobre a vida amorosa dela. Então a polícia decidiu colher depoimento dos amigos dela, das pessoas próximas a ela. A polícia foi conversar com uma das melhores amigas da Sydney que trabalhava no mesmo lugar que ela, e essa amiga falou para a polícia que a Sydney tinha conhecido uma pessoa pelo aplicativo do Tinder e que era uma garota. E a Sydney já tinha saído algumas vezes com essa garota e que ela sabia que no dia 15 de novembro a Sydney ia sair com ela e possivelmente foi com ela esse encontro que ela postou no Snapchat. Ela também falou pra polícia que a Sydney tinha mostrado uma foto dessa menina pra ela e que ela poderia tentar ajudar a polícia a encontrar essa menina através dos aplicativos. A polícia não quis que a menina ajudasse, mas sem a autorização da polícia, essa garota, que era amiga da Sydney, ela fez algo que ajudou muito na investigação. Ela criou um perfil fake do Tinder e ali ela colocou todas as características baseado nas características que a Sydney colocaria, e ela foi passando em todas as pessoas até finalmente ela encontrar a foto da menina que a Sydney tinha mostrado para ela. E ela começou a conversar com essa menina, e o nome dessa menina era Audrey, e ela tinha 25 anos. Então elas começaram a conversar até que essa menina deu o telefone dela para a amiga da Sydney. Então a amiga da Sydney, ela tinha uma foto, um nome e um telefone. Imediatamente ela foi até a delegacia e entregou essas informações, e com base nessas informações a polícia encontrou um endereço. Nesse mesmo momento, essa parte é muito importante. Nesse mesmo momento, a família da Sydney estava desesperada pela garota. O pai da Sydney participou de uma entrevista na mídia, desesperado, ele fazendo um apelo extremamente comovido, assim, uma coisa muito triste, implorando para que quem soubesse da filha dele, que falasse, fizesse uma ligação anônima, qualquer coisa, mas que pelo amor de Deus falasse o que aconteceu com essa garota. Mas fora isso, a mãe da Sydney, ela teve a ação de criar uma página no Facebook, onde ali ela colocaria todas as informações do caso da Sydney conforme fosse aparecendo, e também para que ajudasse na investigação. O que a mãe da Sydney não sabia, e nem a polícia nem ninguém, é que todas essas publicações e essa página ia viralizar. Então as pessoas começaram a compartilhar demais e a entrar demais dentro da página e quererem ajudar na investigação. Tanto que a Sydney gostava da cor verde, ela gostava muito de esportes, e um time de futebol, no dia do jogo, enrolou o lacinho verde na perna para jogar, querendo demonstrar que eles estavam ajudando, que eles apoiavam a causa para ajudar a garota, assim como as pessoas também começaram a usar laços verdes, todos para demonstrar que eles estavam empenhados em encontrar a Sydney. Durante a procura pela garota, a polícia encontrou o endereço dela e a polícia foi até o local. E a polícia descobriu que o nome dela não era Audrey, e sim Bailey. E ela tinha 25 anos, ela já tinha antecedentes criminais. E por muita coincidência, foi a última localização que o celular da Sydney teve sinal depois de desaparecer. Então, assim, ela era uma super suspeita, né, do que poderia ter acontecido, porque se ela fosse uma pessoa boa, ela não iria colocar outro nome, né, na rede social, se ela não fosse uma pessoa mal intencionada, pelo menos é como eu penso. Quando a polícia chegou para falar com ela disse que sim, que ela conhecia a Sydney e que elas tiveram 3 encontros e elas sempre saíam, bebiam, se drogavam, as duas juntas, né? E que no último dia do último encontro que elas tiveram, que foi no dia 15 de novembro, mas que a Sydney tinha pedido para ela deixar a Sydney na casa de um amigo, e ela não se opôs a isso. Tanto que elas tinham marcado de fazer uma viagem para um cassino no fim de semana, e quando chegou na sexta-feira, ela tentou falar com a Sydney e nunca mais teve contato com ela.
e foi a última vez que ela conseguiu falar com ela foi no dia do encontro. Nesse dia ela foi liberada e tava tudo bem, ela não tinha... A polícia também não tinha como provar que aquilo não era verdade, porém, como eu havia falado, todas as publicações e postagens viralizou demais na internet. Tem aquelas pessoas que são os investigadores online, né, que ficam fissurados, né, no caso e querem investigar a todo custo. E vazaram numa dessas publicações e postagens e compartilhamentos o perfil dessa Audrey do Tinder com a foto e o nome, mas as pessoas encontraram o perfil verdadeiro dela. E no perfil verdadeiro dela tava o nome dela de Bailey e junto tinha um homem que parecia ser bem mais velho que ela, na verdade ele era mais velho que ela, e o nome dele era Audrey e ele tinha 52 anos e ele era namorado dessa garota. Então o nome dela era Bailey e ela namorava um homem que se chamava Aubrey. Então eu vou agora falar dos dois por esses dois nomes. Eu sei que parece muito confuso, eu até também me confundi, mas é isso. A polícia viu que esse homem ele tinha antecedentes criminais, que ele havia sido um assaltante, mas que ele já tinha cumprido com a lei, com alguns anos que ele ficou preso. E a polícia conseguiu encontrar um número de telefone e um endereço nos registros. E eles ligaram para esse telefone e quem atendeu foi uma mulher que disse que era ex-namorada e ex-esposa dele e que ela não tinha mais contato com ele, fazia muito tempo que eles não se falavam, que ela não podia ajudar porque ele também não morava mais lá. A polícia descobriu que o casal, os dois, eles moravam juntos e eles foram até a casa com um mandado de busca e não tinha ninguém dentro da casa, nem da garagem, nem sinal de vida de nenhum ser humano. Mas como eles tinham um mandado de busca, o proprietário da casa abriu a casa de bom grado para a polícia e assim que eles entraram, eles viram que a casa estava muito limpa. E além da casa estar extremamente limpa, tinha um cheiro muito forte de produto de limpeza, tipo como se eles tivessem limpado muito a casa e lavado muito a casa. Bom, a gente já consegue imaginar aí, quando fala que o cheiro de produto estava muito forte, a gente já consegue, né, já tem aí o que pode acontecer. Tanto que eles se tornaram os principais suspeitos pelo desaparecimento da garota a partir daí. Mas a cidade tinha um sistema bem ferrado de sistema de câmeras de monitoramento e eles decidiram, desde a saída da casa do casal a toda a movimentação deles na cidade, investigar para ver o que eles fizeram no dia que a garota desapareceu, que foi no dia 15 de novembro. A primeira filmagem que eles pegaram foi o casal entrando dentro de um mercado e lá eles compraram muitos panos, produtos de limpeza e uma serra elétrica. Já nas câmeras do trabalho da Sydney, eles viram que no dia 15 ela saiu para fora e ela se encontrou com a Bailey. E o Albert, ele estava lá dentro do estacionamento e parecia que ele estava escondido, tanto que ele entrou lá dentro do local, depois que a Sydney entrou, ele entrou lá dentro, comprou alguma coisa e depois ele saiu, ele olhou pra trás assim, bem descarado e saiu. E ele se encontrou depois com a namorada, que ela saiu do meio de um lugar que ela também estava se escondendo e foi falar com ele. Então, a suspeita e a teoria é que ela falou alguma coisa com a Sydney naquele momento e a Sydney talvez não sabia que ele estava ali ou que ele era alguma coisa dela, né? Por isso que ele estava escondido, mas que eles já tinham a intenção de fazer alguma coisa com ela ali naquele momento. Depois o casal foi pego indo para outro lugar, onde eles compraram mais uma vez serra elétrica e sacos de lixo, tipo, muitos sacos de lixo. E eles ficaram dentro do departamento da loja conversando e deu pra ver nitidamente que eles compraram esses dois itens, colocaram no porta-mala e foram embora. O telefone da Sydney apontava 150 mensagens trocadas dela com a Bailey e elas falavam sobre os encontros e a última mensagem que ela recebeu foi da Bailey escrito assim: "Eu já estou aqui". Então um dos motivos, uma das teorias é pelo qual o carro dela estava perfeitamente na frente da casa dela, é porque a suspeita foi buscar ela na casa dela para levarem até o local onde iriam cometer o assassinato.
O casal, eles estavam desaparecidos e no dia 25 de novembro, 10 dias depois do desaparecimento, depois do mandado de busca e depois como o casal, como principal suspeito de desaparecimento da garota, eles dois postaram um vídeo no Facebook e na página da menina, que estava da Sidney, falando sobre como eles se sentiam mediante o que estavam fazendo com eles. Eles falavam sobre a investigação do crime, dizendo que eles conheciam a Sidney, que ela era uma menina muito linda, muito doce, que eles estavam orando para que ela pudesse ser encontrada, que eles torciam para que a família achasse ela bem. A Bailey, ela falou no vídeo tudo o que aconteceu naquele dia e que eles achavam muito horrível a polícia acusar eles assim, pessoas de bem, que sim, eles tinham antecedentes criminais, mas que eles não tinham nada a ver com o desaparecimento dessa garota, que eles tinham um carinho muito grande por ela e que eles jamais fariam qualquer coisa para prejudicar ou machucar qualquer tipo de ser humano no mundo. Eles também falaram que estavam dispostos a ajudar, né, a investigação e ajudar a procurar a garota e tudo mais. Assim, um vídeo bem longo e bem bizarro, assim, deles dois falando. Inclusive, a Bailey, ela tava com uma roupa preta, um capuz preto, onde tampava um pouco o rosto dela. E ele falava mais que ela no vídeo, sendo que quem saiu com a Sidney foi a mulher. Então é tipo uma coisa bem nada a ver. Tanto que o vídeo ele foi excluído da plataforma. Depois disso ele fez outro vídeo no dia seguinte, onde ele falou sobre o primeiro vídeo que ele fez, que excluíram, e sobre as teorias que estavam fazendo, sobre o que ele tinha feito com a garota e que aquilo era mais uma vez um absurdo, que ele não tinha feito nada. E a partir de agora esse caso vai ficar bizarro e pesado. No dia 30 de novembro de 2017, a polícia recebeu uma denúncia anônima onde eles fizeram um check-in num hotel no Missouri. Imediatamente a polícia foi até o local e eles já tinham um mandado de prisão contra o casal e eles foram presos. E o que a polícia descobriu foi algo extremamente bizarro. A verdade é que eles escolhiam jovens pelo aplicativo Tinder para se relacionar com eles dois. A princípio a jovem se relacionava com a garota e ela levava as pessoas que ela conhecia para dentro da casa, e então o namorado dela, ele dava uma proposta para essas meninas para que elas pudessem ter relações com os dois de forma consensual, com asfixia. Ele queria asfixiar as garotas enquanto eles tinham as relações, mas ele falou em depoimento que sempre foi algo extremamente consensual. Mas que nesse dia a Sidney foi pra casa deles e eles tiveram relação os três juntos, que ela estava totalmente consciente de tudo. Mas depois que eles tiveram a relação, a Bailey deixou ela na casa de um amigo, que foi o que ela pediu, e eles nunca mais viram a garota. E a partir desses depoimentos a polícia começou a criar mais teorias, porque eles não acreditavam que a Sidney tinha sido deixada em algum lugar. A teoria que a polícia tinha era que primeiramente as garotas se encontraram sozinhas e juntas, elas tiveram um encontro bem legal, mas que no segundo encontro a Bailey já tinha oferecido para ela ter um encontro dentro da sua casa com outro homem e ela recusou, falando que só queria se relacionar com ela mesmo. E no terceiro encontro a Bailey levou a Sidney para casa dela e a Sidney não estava consentindo em ter relações com o casal. Sendo assim, ele não aceitou o fato dela não querer e acabou matando ela e jogando o corpo dela em algum lugar. Até então, isso era apenas uma teoria da polícia mediante o depoimento do casal. Porém, dias depois, a polícia encontrou 14 sacos num lago. Sim, 14 sacos com partes de corpo de uma mulher. Ou seja, assim que eles fizeram todos os exames, foi comprovado que aquelas partes de corpo eram da Sidney. Então, aquele casal, eles esquartejaram em 14 pedaços o corpo da garota e desovaram em uma vala. Mas a parte bizarra ainda está por vir. A polícia até então tinha provas o suficiente para provar que aquele casal tinha feito aquilo com a garota por tudo aquilo que eles tinham encontrado até aquele momento nas investigações. Então eles foram detidos, presos e levados a julgamento
para que eles pudessem receber a pena pelo que eles fizeram. O casal eles iam ser acusados de homicídio e ocultação de cadáver, podendo levar os dois à prisão perpétua, porém ambos teriam julgamentos separados. Mas calma que ainda tem mais coisa ainda aqui nesse caso que vão deixar vocês de cabelo em pé e vai gerar um ponto de interrogação aí na cabeça de vocês. O primeiro julgamento foi do Albert. Seu advogado de defesa disse que não tinha nada de errado ele querer se envolver sexualmente com a garota, já que era de costume dele e da sua namorada estar sempre fazendo isso. O advogado disse que a Sidney e a Amber tinham muito mais intimidade, mas o FBI disse que isso não era verdade e que a garota nunca soube da existência daquele homem, apenas quando ela chegou na casa dele no dia 15 de novembro. Porém, o advogado disse que sim, era muito errado eles terem dividido o corpo da menina em 14 pedaços. Poxa, pelo menos isso, né? O advogado viu que isso, é bem mais do que errado, né? Porém, o caso tinha uma testemunha, e essa testemunha, o que ela falou foi algo bem bizarro e chocante. A testemunha disse que conheceu a Bailey pelo Tinder e que assim que ela foi se envolver com eles ofereceram ela para pagar para ela fazer uma viagem com eles. Eu não encontrei informação sobre ela ser ou não uma garota de programa, mas ela aceitou e essa viagem era no valor de $200. E quando chegou lá, eles fizeram algo assim extremamente doido. Todas as garotas eram chamadas de bruxas, porque quando ela chegou lá tinha outras meninas. E ele, o Albert, ele era chamado de vampiro, ele queria ser chamado de vampiro. Ele disse que para fortalecimento, o grupo todo precisava ter relação sexual um com o outro, ou seja, ele queria um surubão lá geral, né, com todo mundo, mas ele falava que isso era para que ele pudesse ter mais energias, ó. Mas aí, eles vieram com uma conversa pra cima das outras pessoas que estavam lá, que a Bailey, ela era a rainha das bruxas, e para que ela pudesse ser mais forte e estar mais forte ainda, as meninas que estavam ali iriam ter que torturar e matar as meninas novas que chegassem naquele lugar. Do nada vem um casal que um fala que é vampiro, o outro fala que é rainha das bruxas e que querem fazer um ritual macabro dentro de um lugar, uma coisa assim extremamente bizarra. E essa menina disse no depoimento dela que ela achou aquilo muito estranho, ela não aceitou o dinheiro, ela pediu pra ir embora e ela simplesmente foi embora. Sorte dela, porque poderia ter acontecido com ela, né? No momento que a testemunha levantou, o Albert, ele se levantou da cadeira que ele estava e ele deu um grito no meio do julgamento e falou assim: "A Bailey é inocente, vocês serão todos amaldiçoados." E ele tinha um objeto cortante na mão, alguns dizem que era uma faca, outros dizem que era uma caneta, e ele enfiou aquilo na sua garganta, na frente de todo mundo. Aí virou uma bagunça, todo mundo foi ver o que estava acontecendo e imediatamente ele foi socorrido e enviado para o hospital. A agência aquele dia continuou sem a presença dele e depois de meses que ele ficou no hospital se recuperando, ele voltou de cadeira de rodas e algemado dos pés à cabeça para um novo julgamento. Ele se declarou culpado de ocultação de cadáver. Ele disse que ele era um líder de uma seita sexual de um grupo que tinha bruxas e que ele era o vampiro. Ele disse que nesse grupo as mulheres tinham que matar outras pessoas por ele e que ele tinha pagado a Sidney para ter relações com outras mulheres, mas que isso não tinha dado certo. Quanto à namorada dele, ela dizia que ela era inocente. Ela também disse sobre o grupo que participava, mas que a morte da Sidney foi por conta das relações que ela teve com o seu namorado, porque ele gostava de asfixia, e que ela não fazia parte disso. Ela não fazia parte disso, ela só fazia parte dos vídeos comprando serra e saco de lixo, né? A polícia também levou em consideração tudo o que as testemunhas tinham para falar. E todas falaram a mesma coisa, que eles tinham o mesmo discurso dizendo sobre esse lance das bruxas, que a Bailey sempre falava sobre a tortura e esquartejamento. Em 2021, o Albert ele foi condenado à pena de morte. Já a Bailey, ela entrou com recurso, o advogado entrou com recurso, seu julgamento ainda não aconteceu, então ainda está em aberto e ainda não tem um veredito para saber o que vai acontecer com ela. A gente sabe que ele em algum momento
né, no corredor da morte, tchau, adeus. Mas com ela é possivelmente que ela pegue a prisão perpétua. Quando tiver uma atualização do que pode acontecer com eles, eu posso falar no meu Instagram, que é @estantedecrimes, ou eu posso fazer um vídeo atualizando vocês sobre o caso. Deixa aqui pra mim embaixo nos comentários o que vocês acham melhor. A conclusão do caso, na verdade, foi que a Sidney, ela não quis ter uma relação consensual com ele e que ela não sabia da existência dele. Mesmo assim, ele forçou a garota a ter relações com ele, e como ele era uma pessoa que praticava a relação com a asfixia, ele acabou matando ela durante o ato e depois esquartejou seu corpo em vários pedaços e jogou num lugar. Então, basicamente, essa é a conclusão do crime e do que aconteceu na noite do assassinato. Esse foi o caso do assassino do Tinder. Vale lembrar também que tudo aquilo que você faz pela internet é extremamente perigoso. Então, antes de você se envolver com qualquer pessoa que você conheça, eu sei que isso pode ser muito clichê, a gente está numa era de tecnologias onde as pessoas se conhecem pela internet. Virou algo extremamente normal, mas a gente viu que esse caso é um caso de 2017 e ainda tem muitas pessoas mal intencionadas por aí. Então, se você é uma pessoa que tem esse tipo de costume de ficar na internet, tentar se relacionar com pessoas, por favor, tome cuidado para que você não seja uma vítima igual a Sidney, que era uma menina que tinha muita coisa para viver pela frente. Infelizmente, foi. E esse foi o caso de hoje. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, se vocês forem novos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, assistam os vídeos da playlist, tem vídeo novo toda semana, ativa o sininho da notificação, nos siga no Instagram, TikTok, também a gente tem podcast. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.